Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 22, que diz assim: A conspiração para matar Jesus. A festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando, e os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam por meio para matar Jesus. Todavia, tinha grandes receio do povo, o pacto da traição. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que fora um dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e negociou eles como lhe poderia entregar Jesus. A proposta muito o satisfez e acordaram ele dar dinheiro. Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus, para então entregá-lo sem tumulto. Amém, né? Aqui fala sobre o pacto da traição, a conspiração para matar Jesus. Todos os momentos eles procuravam, né, pegar Jesus, porque Jesus levava a palavra. E muitas vezes, por você levar a palavra, né, o inimigo vai se levantar e vai usar pessoas contra você. O inimigo, ele quer te fazer parar. E não importa o que ele precisa, o que ele estiver na mão, ele vai guerrear contra você. Então, ele coloca pessoas contra você. Ele coloca coisas contra você. Então, tudo que ele puder usar contra você para te parar, para parar a palavra que você está levando, ele vai fazer. Nós temos que ter vigilância, né? Porque mesmo Jesus aqui vigiando, era necessário que tudo isso acontecesse com ele, para que nós hoje pudéssemos ter vida em Cristo, né? Mas não é assim conosco, então temos que ter vigilância. Porque por mais que o mundo espiritual guerreia todos os dias e não para, nós temos que entender que nós temos que estar em guerra também, louvando, adorando, fazendo a vontade do Pai, para que o mundo espiritual, mesmo que se levante contra você, porque a palavra do Senhor diz em Salmo 91, né, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então o Senhor é o que nos guarda, para que a nossa casa, para que a nossa vida não seja atingida pelo mal. O mal que muitas pessoas desejam, né? O mal que muitas pessoas, usada pelo inimigo, se levanta. Então temos que ter vigilância diante da palavra do Senhor. Devemos entender e saber que nome nós estamos carregando, porque Jesus é amor. E Jesus não desejou mal, mesmo para Judas. Jesus o amou. Jesus não mudou com Judas, por Judas ser o traidor. Jesus sabia que Judas era o traidor, mas Jesus não mudou. Jesus continuou sendo o mesmo, tratando com amor, tratando com misericórdia. E assim nós devemos ser, né, como Cristo foi. Não importa o que estiver acontecendo, importa é que você tem que ser Cristo aqui na terra. Nós temos que ser Cristo aqui na terra. Nós estamos levantando em um posicionamento de servir ao Senhor. Então, se até Jesus serviu, quem somos nós para fazer ao contrário, né? Jesus nos ensinou, Jesus lavou os pés dos discípulos. Quem somos nós para achar que somos maiores que Jesus? O Senhor é soberano e ele veio e lavou os pés dos discípulos. E ele disse: aquele que quiser ser o maior será o menor. Então temos que entender que no centro do querer de Deus é diferente dos nossos pensamentos, é diferente do que pensamos, do que imaginamos. Por isso que é necessário fazer a vontade de Deus e crer assim, levando a palavra, né? E aqui Judas começa ali a ouvir os soldados. Judas começa ali a desejar o dinheiro. Quando nós voltamos só para o dinheiro, nós perdemos o propósito. O propósito que Jesus tem para cada um de nós. Quando nós só olhamos para as nossas necessidades, nós perdemos o propósito. Porque o propósito aqui de Judas não era de acontecer isso. Mas ele se levantou e olhava só para o dinheiro.
Ele veio caindo cada dia no próprio mal, porque a palavra diz, né, que Judas era o guardador do dinheiro. Então Judas ali, ele guardava o dinheiro e ali ele mesmo já mexia no que não era dele, né, no que não pertencia, Então, se hoje você mexe, pega algo que não te pertence, peça perdão, porque o Senhor é misericordioso para perdoar. E o Senhor alcança, né? As misericórdias do Senhor, ela nos alcança todos os dias. Basta nós pedirmos perdão, basta nós entendermos que temos que ser como Jesus. E Judas aqui não pediu perdão, Judas ali conspirou contra Jesus. Judas ali traiu Jesus, vendendo-o pelas moedas. Entenda bem que nós temos oportunidade todos os dias de pedir perdão e nos humilhar diante da presença de Cristo. Então, Judas aqui não fez isso. Judas preferiu entregar Jesus porque ele estava com interesse somente no dinheiro, somente no que ele poderia receber. E nós temos que entender que o reino dos céus não é sobre nós, é sobre Jesus. Então, se for necessário que aprendemos, nós temos que aprender. É necessário sobre isso, né? E aqui, Judas entrega Jesus, né? Judas espera uma oportunidade, Judas negocia Jesus antes mesmo de entregá-lo, né? Ele entrega Jesus ali, no negociar, né? Ele vende Jesus, porque ele sabia os momentos que Jesus todos os dias tirava para poder ir no Monte das Oliveiras para falar com o Pai. Então o seu lugar era ali no Monte das Oliveiras, todos os dias, à noite, intercedendo, né? Toda noite, na verdade. Então Jesus intercedia ao Pai, porque Jesus sabia o que viria sobre ele. Então vamos junto, confiar no Senhor e não deixar que o mal que há de vir venha sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E vamos começar a levantar um clamor, repreendendo toda seta maligna, tudo que não provém de Deus, na nossa casa, na nossa vida, em nome de Jesus, porque nós estamos guardados em Cristo. Aquele que está firme na rocha é guardado em Deus. Então é sobre isso, né? Está guardado em Deus. A minha, a sua vida está guardada em Deus. Quando cremos na palavra, quando meditamos na palavra, quando colocamos a palavra em primeiro lugar. Porque, como eu disse, né, Salmo 91 diz sobre isso, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós estamos olhando para o alvo, e o alvo é Cristo. Aquele que olha para o Senhor, ele não vacila o seu pé, nem para a direita, nem para a esquerda. Então vamos olhar somente para Cristo, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. E o próprio Jesus aqui sabia que tinha que olhar para Deus. Ele sabia que todas as noites ele tinha que interceder, porque por mais que ele pregasse ali no dia a dia, todas as noites ele buscava da fonte. E a fonte é Deus, a fonte verdadeira, a fonte é Deus. Não devemos beber em outra fonte. Se o que você tem feito tem saído da presença de Deus, tem sido diferente do que Jesus faria, não faça. Porque mesmo você achando que você está certo, você está errado. Porque nós não temos que andar na nossa verdade, mas temos que andar na verdade de Cristo. Então devemos parar e pensar o que Cristo faria. O que Cristo faria? Porque ele parava toda noite e ele conversava com o Pai. Todas as noites ele conversava com o Pai. Sabendo que a força que ele precisava vinha de Deus. Então é sobre isso, né? Devemos meditar e buscar o Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Crendo assim que a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança não vem de nós mesmos, mas de um Deus que pode todas as coisas. De um Deus que é poderoso e é fiel para cumprir sobre a minha, sobre a sua vida, o impossível. É este Deus que confiamos, porque mesmo Judas entregando Jesus, e mesmo Pedro negando Jesus, nós temos que entender o seguinte: Jesus não mudou com nenhum deles. Jesus era o que ele era. Então é sobre isso. Vamos ser em Cristo quem nós somos, porque o mundo não nos representa, mas nós representamos um Cristo que deu a vida por mim e por você naquela cruz.
Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus, em nome de Jesus. Com esta palavra viva, palavra que liberta, palavra que cura, palavra que restaura e leva para o céu. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a todos.